Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais um Pod Crise, dessa vez um Pod Crise diferente de todos os outros, com 4 celebridades aqui e 2 com asa, pessoal. Tá aqui, olha, o Diego, o Sansão, o Snow e o Antônio, que vão dar um show essa noite aqui, pessoal, para um assunto que é muito importante, que sempre fez parte da minha rotina, a importância da gente integrar a natureza e o ser humano, né? Da gente poder levar as crianças a conhecerem a importância dos animais. E não é só os animais lindos, não. Os bichinhos, os besourinhos. Acho que todo animal ele tem que ser tratado com respeito, ele tem que ser tratado com carinho e com conhecimento também, né? Porque às vezes a mãe fala, tira a mão daí que tem veneno. Nem sempre tem. Então, os educadores ambientais hoje estão aqui para falar um pouquinho para a gente do quanto que a gente pode viver em harmonia e sem militância, pessoal, sem militância, sem pautas aí ambientalistas que muitas vezes são tendenciosas. O que a gente quer mais do que tudo é mostrar que isso daqui, ó, é uma forma de educação, é uma forma de cultura e é uma forma que foi esquecida ao longo do tempo, né, Diego? Exatamente. A gente vê as crianças, antigamente, meus pais brincavam com sapo, brincavam com vários bichos, moravam em fazenda, e hoje muita criança nunca viu uma galinha de perto, né? Vê a galinha, sai chorando, mamãe, uma galinha, eu tô com medo. É bem assim. E aí, por isso, pessoal, que eu convidei esses dois grandes homens aqui que fazem um trabalho intensivo com falcões, com águias, com corujas e, mais do que tudo, com crianças, né, que hoje estão tão carentes aí da natureza. Afinal de contas, as nossas crianças hoje são educadas na frente de uma tela, né? Boa noite, Diego. Boa noite, Antônio. Boa noite. Muito bem-vindos. Boa noite, pessoal que está assistindo aí a gente. É um prazer estar aqui, né? Trazer os nossos amigos aqui de trabalho, né? Trabalho de educação ambiental que é tão importante aí. Como você falou, né? Realmente o que a gente vê é um distanciamento, né? Do ser humano, né? Com relação no quesito de natureza, né? Então, o que se acha hoje em dia é que simplesmente deve-se deixar o bichinho assim no meio da floresta, né? E simplesmente virar as costas e ele que se vire, né? A gente sabe que temos uma série de problemas aí, que então nós sempre apoiamos no nosso trabalho, né? Tanto tipo de criação de animais in situ, né? No local de ocorrência, como ex situ, que são os mantenedores, os criadores de animais, né? Todos legalizados pelo IBAMA, no caso. Legal, parabéns. Antônio, conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês, do desafio, né, pessoal, de criar animais silvestres, né, legalizados dentro de cidades grandes, né? O trabalho de educação ambiental, ele é de formiguinha, né? E a gente sempre brinca, né? O Diego, a gente está sempre brincando, falando que é uma sementinha que a gente tem que regar. E, normalmente, essa sementinha parte sempre de crianças, né? A gente sempre foca bastante em criança, por quê? São mais fáceis de você conseguir moldar a ideia, né? Mas é um trabalho árduo, né? A gente pegando aí muitas coisas que acabam acontecendo, né? A gente vê o pessoal usando muita coisa aí para querer falar mal. Vocês estão pegando bicho. Primeiro que os bichos são todos legalizados, são comprados em criatório legalizado. Então, assim, eles têm uma origem, não foram pegos na natureza. E a gente faz com o quê? Que eles sejam embaixadores para esse tipo de atividade, né? Então, o Snow, o Sansão e os demais aves da turma do Gavião, eles são sempre utilizados o quê? Para estar passando esse ensinamento aí, principalmente para a criançada aí, que acompanha a gente aí. Também tem as crianças mais velhas, né? Tem, pessoal. É verdade. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de animais, né? Eu acabei de resgatar um gato, fui para Cafelândia, o pessoal que me segue sabe dessa história, né? E o gatinho estava ali com otite, estava desidratado, estava magro e estava ali, as crianças brincando com ele, jogando pedra, né? E como o Diego acabou de falar para a gente aqui, o animal na natureza, porque ali o gatinho estava no meio de uma fazenda, estava com espaço, mas nem sempre ele é privilegiado. Se ele tiver uma doença, ele vai morrer muito jovem. Se ele tiver alguma... Esse gatinho, a gente já mandou fazer até ultrassom, ele tem uma alteração de
fígado, ele tem um fígado aumentado, a gente ainda não sabe por quê, né? Mas é isso, assim, o animal bem cuidado, com respeito, com amor, com carinho, não tem nenhum problema, pessoal. A gente tem que parar com essa militância que, meu Deus, é como uma militância que eu sofro, às vezes, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, meu Deus, para que pôr filho nesse mundo? Isso, para mim, é militância também. Primeiro, que interfere no seu livre-arbítrio, e segundo, Exato. que eu acho que ninguém tem o direito de querer militar em cima da sua opção de vida, seja ela qual for. Né? O pessoal fala, porque não pode ser homofóbico, eu concordo. Mas espera aí, filhofóbico pode? Isso é muito complicado, né? A gente está falando do futuro da raça humana. Exatamente. Né? Se a gente realmente parar de ter filho, vai ter uma população de idosos aí e não vai ter futuro. Né? Então, o que a gente gosta muito é que não haja essa questão de imposição, né? Impor opções que você tem, como você falou, de livre-arbítrio aí. Né? Isso daí é uma coisa muito negativa, né? Acreditamos aí que existem soluções que são muito eficazes aí para diminuir o impacto do ser humano no ecossistema, né? Na nossa natureza aí. Então, isso daí é uma coisa muito complicada, né? Não gostamos aí que quando o pessoal tende para esse lado aí. Né? O interessante não é ser impositor, e ser seletivo. Exatamente. Você responsável. Você vê quem é que realmente faz um trabalho legal, um trabalho bacana, decente, e que tem mesmo o viés de querer passar alguma coisa bacana, né? Porque hoje muitas pessoas às vezes falam, eu gosto de bichinho, pega um bichinho e usa isso como uma ferramenta, né? Para se aparecer, né? Para se aparecer. De repente, utilizar alguma candidatura, né? Então é complicado. Para alguma coisa, para se autopromover, a gente vê muito isso, né? O pessoal, eu vou tirar foto com um bicho tal, com uma cobra. Não vou nem usar as aves para... Vou com uma cobra, achei um sapo, vou lá para tirar aquela foto. Mas que? Não tem aquela questão, né? Ao menos que a pessoa use isso como uma ferramenta de educação ambiental. Exatamente. Até por isso, né, Antônio, mas que até hoje então... a gente está aqui. É muito mais... Ou é útil ou não vale a pena. Fazer isso por autopromoção não resolve. Mas até então a pessoa também tem que ter conhecimento de leis, né? Ele não pode interferir na natureza, né? Você capturar ou fazer qualquer coisa com animais que são da União é crime. Sim. E muitas das vezes você acaba vendo o cara lá, pega uma cobrinha, pega um sapo, fica lá tirando foto. Ele não sabe que ele pode estar incidindo num crime. Tá. E não só isso também. Um dos grandes problemas você... Às vezes, né, dependendo da pessoa, você acaba estimulando a pessoa a fazer o mesmo. A pessoa que está assistindo. Tá. Que nem, eu achei uma cobra aqui, eu vou lá tirar foto. O cara fala, peguei... peguei aquela cobra, tirou foto. Aí o cara, nossa, olha, o cara pegou uma cobra, ficou legal. Eu também vou tirar uma foto, que bacana. Só que... Tá vendo, pessoal? Aí entra a parte do conhecimento. Muitas das vezes você está mexendo com um animal que é peçonhento. Que pode trazer um grande prejuízo ou até a morte. Sim. Né? E às vezes é aquela coisa na contramão. Enquanto uns ensinam uns negócios bacana, outros vão e puxam para trás. E lembrar, né, Antônio, que é um ser vivo que sente dor, que sente medo, né? Então, quando você encosta no animal, na natureza, mesmo que ele seja inofensivo, pode trazer algum dano. Então, nunca, né? Eu já tive pessoas que eu conheci que falaram assim, porque me trouxeram um papagaio da Bahia. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso é tráfico de animais, né? Então, assim, qual a condição que fizeram para a mãe desse filhote, de que forma que esse bicho foi transportado? Então, isso, pessoal, jamais. Quando a gente está falando da importância de aproximar animais e seres humanos, é com toda a responsabilidade do mundo, porque eles merecem todo o respeito, eles são indefesos na maioria das vezes, e o tráfico é a coisa mais cruel, mais repugnante que existe. Eu já tive a oportunidade de ver vídeos, de conversar com polícia ambiental, é uma coisa assustadora. Isso é uma coisa que a gente sempre está falando nos cursos, nas palestras, né? Falando sobre a questão, assim, tem a opção de você fazer o certo, né? Isso. Se você quer ter um bichinho, eu não estou falando só de silvestre, estou falando de qualquer animal, né? Você tem que estudar, certo? Estudar para ter um animal. Não vou, de repente, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados e eu quero ter um São Bernardo.
né? Então vai destruir a casa, né? O cachorro, nossa, que cachorro agressivo. Por que está acontecendo isso? Não, né? e Está até... entediado, o cachorro não tem espaço nem para abanar o rabo, né? Ele abana o rabo para cima e para baixo, em vez de abanar para os lados, porque não tem, né? Abrir a porta, né? Não, e até uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas, né? Ah, vou comprar uma coruja. Vamos pegar o exemplo de uma coruja, que é uma coisa que a gente consegue avaliar melhor em questão de valores, né? Ah, eu vou comprar uma coruja. Aí a hora que ela vai ver o preço no criatório, é um preço X. Está em torno aí de uns 1.800, R$2.000 uma coruja suindara. Aí o cara fala, não, mas está muito caro. Aí eu vou pegar lá no tráfico, que é 500. Aí, tá bom, você quer pegar no tráfico? É como aquele celular roubado, né? Tá 10 Só que mil na loja. É aquela história. Além de todo o histórico que teve para esse bicho chegar até você, né, que é cruel, como você mesmo citou, existe a questão também. E se uma fiscalização baixar, você tem a documentação dele? Não tem. Não tem. Aí você vai ver o que você quis economizar, você vai gastar quase que o dobro. Exatamente. E sem dizer que você vai ficar fichado. Você vai ter um problema com a justiça, você vai ficar fichado lá e toda hora vai aparecer seu nome como você adquiriu, você foi conivente ao crime ambiental. É como o celular mais barato, é como a joia mais barata, né? Então, se você for pegar, policial ambiental, se pegar, ele vai te dar já de cara. Se for uma espécie que não é ameaçada de extinção. Se for ameaçada de extinção, é mais caro ainda a multa. Mas só uma multa para um animal mais comum seria em torno de R$1.000. Tá. E acontece, viu, assim, tipo, denúncia, né? Já aconteceu de eu estar em casa e a polícia, denunciaram você. Porque os animais, eles tomam sol pela parte da manhã na frente de casa, então o pessoal passa lá e vê, né? E aí chamaram lá, mas aí você tem que pegar, dar toda a atenção para o policial, mostrar os documentos, falar, esse aqui é o documento, esse aqui é o equipamento, a gente dá uma aula, né, para eles. Então, se a gente que faz tudo correto, né, já sofre alguma denúncia de um vizinho, porque lá no bairro todo mundo conhece, né, mas às vezes é um vizinho novo, tal, não está acostumado com isso. Ó, o cara do gavião, o cara da águia ali no meio da rua, né? Então, pode parecer diferente, né, apesar de que para você, essa relação do ser humano com a ave de rapina, ela já dura alguns milhares de anos, né? Então, é uma coisa assim que pode ser nova para o brasileiro, mas que ao redor do mundo já é praticado, né, há muito tempo. Então, para a gente que já faz tudo certinho, já sofre de vez em quando com algumas umas visitas assim, né? O que dizer de uma pessoa que pega do tráfico, né? Então, e até compreensível a pessoa querer, vou denunciar. Por quê? A pessoa fica ali, poxa, mas ele não sabe, não tem esse conhecimento que existem esses animais legalizados para venda. Sim. Então, esse também é o intuito da gente estar sempre falando nos cursos, palestras, tudo que a gente faz, tudo que a gente ministra, que é para as pessoas terem conhecimento. Quais são as características que você pode falar, não, esse bicho aqui não é ou não é? Por exemplo, anilha. Um bicho anilhado é um bicho legalizado. Sim. Entendeu? Isso aí ela veio... Não cabe a você saber se essa anilha é falsa ou não. Isso aí são os órgãos ambientais. Que, infelizmente, no Brasil, isso acontece também. Aí você pega, mas tem uma anilha, é legalizado. Nem sempre. Às vezes você também pode pegar um cara que é meio espertinho, quis botar uma anilha falsa, mas isso daí é óbvio que os órgãos ambientais sabem diferenciar bem isso daí, né? E aí também, aí é que a penalidade aumenta ainda, né? O cara quer dar uma desperta, ele pode piorar a situação dele. E pra gente é satisfatório quando dá errado, né? Há um tempo atrás, um passarinho apareceu no meu prédio, acho que era um sabiá. Acho que era um sabiá do peitinho amarelo. Bem te vi. E era um filhote, eu resgatei, mostrei na internet, né? E poucas horas depois fui lá no Manequinho Lopes, entreguei, né? Porque é isso, eu falo, pode acontecer da gente entrar em contato com um animal desses, né? Mas qual que é o procedimento correto? E aí levei no Manequinho Lopes e aí a gente acompanhou, né, o andamento, só que no final ele acabou falecendo. Eu fiquei muito triste. Ele chegou em hemorragia, bateu em algum local, assim, né, muito, a gente, vidro. então assim, eu falo, tudo que a gente faz, pessoal, faz dentro da lei, faz direitinho. É como eles, se chega a polícia,
não dá uma tranquilidade no coração Total. saber que você está documentado, assim, que fez tudo direitinho. Como eu falei, a gente aproveita esse momento, inclusive, para passar informação para eles, né? E depois eles tiram foto, né? É engraçado. Às vezes eu estou treinando assim. O policial vira fã. Para o camburão da polícia ali, os caras ali com a arma na mão, assim. Eu falei, lá vou eu ser abordado. Né? Mas eu falei assim, ó, policial, ó, pode vir devagarzinho aqui e tal. Ó, mas eu tô treinando uma águia, esse é o Ragnar. Eu começo a falar, isso aqui é uma águia serrana, ela tá voando aqui para fazer exercício, não sei o quê. Fica aqui do ladinho que você pode acompanhar, né? Depois eu deixo você tirar foto. E aí eu vou passando, eu vou falando sobre, eu educo eles, né, para eles entenderem também, porque o pessoal ainda acha que, por ser um animal silvestre, é uma coisa, é um tabu, uma coisa proibida. E não é. E não é. A criação de animais, ela anda junto com a evolução do ser humano sempre, né? Então, sim. Se você quer ter uma coruja, você consegue ter da forma legal, né? E que eu sempre falo, tem que estudar. Para ter um cachorro, você tem que estudar. Para ter um cacto, você tem que estudar. Sim. Exatamente. Precisa de água, muita água, pouca água. Você mata o cacto. Você mata o cacto em com pouco água. tempo, é verdade. E não só estudar, tem que ter condições. Isso, porque assim, pessoal, é lindo. Eu achava que era muito mais caro, não fazia ideia, né? Agora eu descobri que não é tão caro, não é impossível comprar o preço de um cachorro, talvez de raça, uma raça mais cara. Mas não é só ter o dinheiro e não é só ter a vontade, é ter a responsabilidade, a disponibilidade e condições para o manuseio. Eu acho que assim, ó, é uma das coisas que, em primeiro lugar, a pessoa tem que entender para ter um tipo de animal desse. O que ele come? Isso. Aí, a hora que você fala qual é a dieta de uma coruja, aí você já bota uma linha tênue. Metade já desiste. Quem vai ficar, quem vai querer e quem não vai querer. Foi só fogo de palha, né? Exatamente. Porque é isso, é que nem, às vezes o filho quer um cachorro, o filho quer uma coruja, o filho quer, sei lá, qualquer bicho. E aí, no impulso, você fala, não, dá para comprar. Eu parcelo em 6 vezes, eu compro, tem espaço em casa, mas não é só isso, pessoal, é como um filho. Aí você vê as pessoas reclamando, essa criança não para, meu Deus, dá despesa. Por que não pesquisou? Não pesquisou, não se programou, né? Eu acho que tudo tem que ser dessa forma. Né? Tem uma série de equipamentos que precisa para a gente fazer o manejo desses animais, né? O manuseio deles aí. Fora isso, tem a rotina toda de trabalho, né? São todas aves atletas, então elas têm a necessidade de voo, né? Inclusive, se vocês quiserem entrar lá na página da Turma do Gavião, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? TikTok também, a gente tá no TikTok. Tem vídeos lá dos treinos dos animais, não é uma coisa simples. Então, no YouTube. Turma do Gavião, pessoal. Tá lá no meu Instagram também, tem uns vídeos lindíssimos. Segue lá. Então, exatamente. Porque vocês vão ver que não é assim, nossa, que bonito que é. Né? Mas não sabe o trabalho que tem envolvido. Nossa, mas que bichinho bonzinho, né? Esse que tá na luva dele, né? Para chegar aqui, ó. Porque teve um trabalho desde que ele nasceu no criadouro, né? Ele veio para mim, teve um trabalho... Né? Esse animal ele é acostumado com o ser humano desde que nasceu. Né? É diferente de uma ave que é uma ave selvagem. Né? Muitas vezes você vai querer chegar perto de um ninho e aí pode ser até atacado, fugitado pelos pais. Né? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa é um animal que é um pet não convencional, que nem o Sansão aqui que está na minha mão. E outra coisa é uma coruja selvagem. Né? Então, a coruja selvagem você tem que admirar de longe, tirar uma foto dela. E ela é brava, né? Ela vem em cima. Se ela tiver com ninho, ela vem. Já aconteceu de eu fazendo caminhada, fazendo trilha e a coruja vem para cima. Se ela tiver com filhote... Vem para cima, Então, nós, apesar de acharmos que estamos na cidade grande, falar assim, nossa, esses animais têm que viver na natureza, não na cidade. Mas a cidade é a natureza. E a natureza que o ser humano modificou, Isso. Não é? Então, por causa disso daí, né, nós temos contato direto, que a gente não percebe na nossa correria do dia a dia, mas temos contato direto com esses animais, direto. Tá passando falcão na cima e a pessoa não tá percebendo. Né? E eles vivem aonde? No meio da cidade. E não só isso, né? Se a gente pegar, as pessoas sempre reclamam, nossa, mas tem muito rato na cidade, muito pombo na cidade. Nossa, o que a gente vai fazer? E aí apela, às vezes, para até aniquilar esse tipo de animal nocivo para a saúde pública, de forma por envenenamento, outras coisas. Mal sabem eles que existem os controladores naturais. Os gaviões, as corujas. Só para você ter uma ideia, uma coruja dessa daqui,
que é especializada em caçar roedores, ela pode, aí, numa noite, com filhotes, um filhote de coruja pode consumir aí em torno de 4, 5 ratos por noite. Nossa. Então, ó, olha isso por noite. Ou né? seja, quanto mais a gente tivesse coruja, por exemplo, melhor. Aí a gente, o quê? Preservar mais esse Aham. bicho no centro urbano. Saber, entender. Hoje está até mudando um pouquinho mais essa mentalidade, né? A galera tá entendendo um pouquinho melhor, né? Antigamente já era um pouquinho mais complicado, porque colocava muito folclore, muitas Da Zara, o crenças. gato preto da Zara, a coruja, a É piota. assombração, porque no cemitério eu vi um espírito e era um vulto branco. Era uma coruja dessa aqui que estava voando caçando rato, caçando insetos, né? Que as corujas também se alimentam de uma gama de presas bem diversificadas, entendeu? E as pessoas às vezes levam essa coisa da lenda, do folclore e acaba levando muito ao pé da letra. E acaba às vezes até chegando até matar o bicho. A gente vê nas populações aí de selva e tudo, matando beija-flor, né, para fazer simpatia. A gente olha assim, e aqui na cidade, né, eu vejo muita gente falando, tem uma lagartixa, mata. Falo, gente, uma lagartixa come tanto inseto, né? Se a gente tivesse muito mais lagartixa, talvez não tivesse dengue, não teriam outros problemas, né? Exatamente. Então, a gente sempre foi assim, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com esses bichinhos, assim. E ela fala, filha, deixa a lagartixa, que é bom que ela come o bicho, come a barata, come, né? Então, é isso. Se você mantém o respeito aos bichinhos, melhora para todo mundo. Porque, como vocês disseram, nós estamos onde era a floresta, pessoal. Então, eles estão no lugar certinho. Quem está no lugar errado somos nós, assim, teoricamente, né? Aqui era a floresta. O que é engraçado. E eles acabaram até se adaptando bem aos centros urbanos, né? Se a gente for pegar, uma coruja, ela consegue viver muito bem no centro urbano. A gente vai falar, não, mas e a poluição? Não, ela conseguiu se adaptar. Sim. Se você pegar essa espécie de coruja, isso aqui é um pouquinho mais florestal, um pouquinho mais difícil, né? O sansão. Mas o snow, a suindara, é um bicho que pode ter aqui. Nesse prédio pode ter aqui uma coruja. No telhado, pode até estar nidificando embaixo do telhado. Nossa. É um bicho super comum, então, só não é muito avistado. Ela mesmo, então, aqui em São Paulo, por exemplo... Tem bastante. Olha, não fazia ideia. É porque como elas são de hábitos noturnos, e assim, e que é muito interessante, até que a gente costuma brincar, né? Depois que eles conhecem as aves, que a gente faz toda essa parte de educação ambiental, o pessoal começa a brincar e falar, agora eu tô começando a olhar mais para cima. Que legal. Ver as aves, entender. Nossa, eu vi ali uma ave branca à noite, poxa, uma coruja suindara. Nossa, eu vi um gavião, às vezes até entra, né, nessa página lá, eu vi esse gavião, tira uma foto de celular mesmo. Que gavião que é esse daqui? A gente acaba, às vezes, até conseguindo identificar. O pessoal deve até achar estranho, né? Porque ele tá falando com a gente e tá assim, ó. Vira um hábito. Vira um hábito. É isso mesmo. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Tá assim, aí escuta um falcão vocalizar assim, já fica olhando. Olha lá, o pau torando ali no ar, ali, ó, os falcão brigando ali, ó. E o pessoal assim, normal, e a gente lá olhando assim, ó. Ou então um cutuca o outro. Olha lá. Você escutou? É a mania que a gente acaba criando, né? De tanto que a gente convive com elas, né? Mas é importante saber disso daí, né? Se por acaso acontecer de cair algum filhote de qualquer ave de rapina aí do ninho, né? Saber que muitas vezes os pais ainda cuidam desse filhote que caiu do ninho. Mesmo quando cai, eles continuam acaba cuidando, né? Em casos que precisam, assim, de remoção, é só em situações que você vê que os pais não estão lá cuidando, né? Lembrando que a maioria das corujas é noturna, então os pais não vão cuidar de dia, né? O bicho vai ficar paradinho lá e só vem à noite para cuidar. Então, muita gente acha uma coruja de dia e fala, meu Deus, ela está abandonada. Não tá, é que os pais estão dormindo, ela também está dormindo, né? Tem essa condição também. Mas situações de risco, né? E você vê que o animal está muito machucado, que vai definhar, né? Que não tem condição de sobreviver. Aí você retira para ser tratado por um veterinário, né? Especializado, para depois o animal ser solto. E muitas vezes vai ser solto na cidade, né? Não tem essa de... Você pegou na cidade e você vai soltar no campo. Não, o ideal é que você solte na cidade, que dá para o animal ocupar aquele espaço que já era dele
né, por direito ali, né? O território deles já é na cidade. Então, você devolve o animal para a cidade porque ele vai continuar com o trabalho dele lá, fazendo o controle de outros animais, entendeu? Então, você tem que levar isso daí em consideração. Né? A cidade é um meio ambiente que nós mudamos, mas continua sendo um meio ambiente. E às vezes existe até uma condição que é até um pouquinho mais cruel para a sociedade humana, mas para os animais é super comum isso daí. E a gente tem que também saber entender isso daí. Por exemplo, numa ninhada, pode se destacar alguns filhotes, outros não. Então, é assim, tem uma ninhada de coruja com 4 corujinhas. As primeiras que nascem são as que vão... Normalmente, é as que vão vingar mesmo, as que vão acompanhar. As outras, se tiver uma abundância de alimento, os pais cuidam. Se não tiver, eles acabam deixando, dá prioridade aos que são mais fortes. Os que têm mais chance de dar certo. Em alguns casos, até os irmãos mais velhos acabam matando e comendo os filhotes mais pequenos. Então, assim, existe essa condição também. A gente tem que entender que se, de repente, o bichinho também não tinha uma condição de vida, isso aconteceu até... Na minha chácara tem um ninho de corujas, né, que elas procriam, inclusive agora estão com 2 filhotes lá, e elas são vida livre, ficam lá, elas cuidam, a gente não interfere em nada. Mas a gente acaba fazendo uns vídeos mostrando essa evolução. E teve um fato interessante, que assim, foram 5 corujinhas que nasceram, e a última era notório a diferença de idade, né? Aí o pessoal começou a falar, pega essa corujinha menorzinha, cria ela, não deixa os irmãos matarem ela. Eu falei, mas você não pode interferir no sistema delas. Sim. Então, se você interfere, essa ave não era viável para estar na natureza. Então, os pais sabem o que estão fazendo. Se ela tinha que morrer, era porque não era viável. Mesmo gato, né? Gato, cachorro, às vezes faz isso. Um filhote que a gente olha, acha que tá bem, mas eles não investem, né? E esse é um grande problema. De lado, né? E esse é um grande problema. Às vezes as pessoas vêm ali, passarinho, pegar, tirar, vou resgatar, vou fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes ele não tinha uma viabilidade de sobreviver na natureza. E se a gente for levar pela cadeia biológica, ele deveria de virar comida de outro animal. Isso. Né? Aí você quebra o equilíbrio. É difícil pra gente, porque a gente pensa com o coração. Eu falo, se eu morasse na África, cada vez que o leão viesse, eu pegava a presa, escondia. Eu falava, não, leão, espera um pouquinho. Na faculdade eu tive um professor que ele colocava assim, ele falava da seguinte forma. Você está no meio do mato, você está fazendo algum trabalho, você vê algum animal ali numa condição que possa ser ruim para ele, deixa. Deixa, tá. Ele está no ambiente dele, se ele tiver que morrer, ele vai virar comida para outro. Ele vai retornar à natureza. Em ambiente urbano, mensure. De repente, é um animal atropelado? Então, teve uma interferência humana. Então, aí você também pode interferir e querer ajudar esse bicho. Isso, né? Agora, tem algumas situações que o Diego acabou citando, né? Achou a corujinha, ai, tadinha, tá abandonada. Muitas das vezes a pessoa não tem o conhecimento da biologia desse bicho. E acaba interferindo. Né? Isso acontece muitas vezes, a pessoa quer ajudar e acaba atrapalhando. Né? E aí você... Morrendo na mão da pessoa porque não foi respeitado a biologia do animal, né? Eu lembro que tem um professor meu de veterinário que ele falava que para ser um bom veterinário você tem que ser um bom biólogo. Você tem que entender a biologia do animal. Muita gente quer ajudar e trata como se fosse cão e gato, né? Coisa totalmente diferente. Não, bem interessante. Outra coisa que é um bicho que eu acho fascinante, e as pessoas falam que é horroroso, os morcegos, né? E aí a gente vê todo mundo, Deus me livre, credo, tem morcego nessa casa. Falo, puxa, morcego tem um papel importante. Eu não entendo muito, mas eu imagino que é um bicho para ser respeitado tanto quanto todos os outros. Assim, a gente até brinca, né? Você gosta de tomar tequila? Só tem tequila porque o morcego poliniza. Né? Eu não sabia. Eu tomo tequila, mas agora tequila também é cultura. Então é aquela história. Os morcegos eles têm uma importância muito grande. Eles são polinizadores, grandes dispersores de sementes e controladores de insetos, porque a gente tem uma gama de morcegos que tem uma alimentação bem diversificada, né? O que as pessoas têm que entender é não ter o contato com esses bichos. Porque boa parte das populações de morcego
podem ter o vírus da raiva. Eu, uma vez, cheguei no hotel, meu filho foi para era um chalés em Socorro. Ele estava do lado do rio. Aí eu fui para um chalé, ele foi com a namorada para o outro. Aí ele, mãe, corre, tem um morcego no quarto. Aí eu fui, né? Claro que o cérebro usou o coração para pensar. Aí era um morceguinho filhote andando pelo chão, meio que engatinhando. Eu não tive dúvida, né? Ainda peguei com uma toalha, mas lindo, eu fiquei encantada pelo morcego. E assim, é um grande problema de saúde pública, né? Porque, assim, é um bicho que ele é protegido, porque ele é silvestre, então você não pode também sair matando o morcego. Tá. Né? Você tem que contactar órgãos responsáveis para estar tomando as providências cabíveis, né? Mas você também não tem que ter um contato. Isso, sim. Esse é o grande problema, né? E assim, outra coisa também são as doenças pelas fezes, né? Sim. Fúngicas ou virais, o que for. Tem que estar sempre contratando alguém para fazer a limpeza, porque normalmente eles se albergam em telhados, né? Em frestas, nas casas. Então, a pessoa às vezes arrisca querer mexer. Eu vou tirar esses... Esse estava embaixo da cama, ele pode ter caído? Era um filhote, era pequenininho, tá? Sim. Tava no forro e caiu. Tá. Ele estava embaixo da cama, parecia um besourinho. Ele podia estar grudado na mãe. Eu não sabia o que fazer. Ele podia estar grudado na mãe. Alguém matar, a mãe se desesperou, saiu e ele caiu. Ele não estava bem grudado, de repente ela foi fazer uma manobra. Pessoal, cinto de segurança para os morcegos também. Uma situação que tem que tomar cuidado sempre se você avistar morcego de dia. No chão ainda. No chão. Doente? Com certeza, Tá porque vendo? é totalmente fora do ambiente dele. Ele é um animal noturno. Né? O que ele está fazendo de dia? Então você já começa o questionamento. Por que ele está no chão se ele voa? Então, alguma coisa não está certa. Então, eu não vou mexer nesse bicho. O que seria legal, nós indicaríamos, né? Até por questão de saúde pública e até fazer um mapeamento. Chamar o centro de zoonose. Tá certo. Porque, de repente, se esse morcego está com o vírus da raiva e já está aflorado o vírus nele, ele está tendo essas alterações que não são normais para a espécie, então ele já sabe que aquela população de morcego naquela região... Pode estar toda contaminada. Pode estar com raiva. E aí você vai o quê? Trabalhar mais campanhas de vacinação para animais domésticos, né? Porque você imagina, um morcego no chão, vem um gato... que acha que é uma presa fácil. Sim. Se ele não está vacinado contra o vírus da raiva, ele acaba sendo contaminado pelo vírus. E aí ele acaba voltando para casa, né? Isso para aquele dono irresponsável que às vezes deixa o gato dar aquela voltinha no bairro, não deixa o bicho dentro de casa. Aí ele volta para casa, depois de alguns dias começa a se manifestar o vírus da raiva e acaba transmitindo para o dono. Tá vendo, pessoal? Eu moro em prédio, então não tem esse risco, o gato fica confinado, né, fica em casa. Mas, assim, para quem tem casa, tem gato, é uma coisa importante manter a vacinação em dia. Exatamente. Né? Então, seria interessante contactar o centro de zoonoses da região, acolher, pegar aquele morcego, eles vão levar, vão fazer os testes, vão fazer exames laboratoriais para ver. Está contaminado? Opa, já é um sinal de alerta naquela região. Então, vamos fazer uma campanha mais efetiva de vacinação contra a raiva, vai ter os cuidados maiores, explicar mais para as pessoas, fazer todo esse trabalho com a comunidade, para não ter nenhum problema. Esse monitoramento ele precisa ser feito, né, especialmente porque nós entramos cada vez mais, né, a fundo nos ecossistemas, né? Nos aproximando mais de cavernas, mais de regiões endêmicas, onde muitas vezes não existia essa transmissão de vírus, da raiva, por exemplo, né? Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa está criando gado lá, e aí o morcego, né, tá lá, vê o gado lá dando sopa, né, vê o boizinho lá, e vai lá e vai sugar o sangue dele, né? Então, acaba transmitindo a raiva. Então, sempre que tem um caso de raiva, ele tem que ser de notificação obrigatória, né? A pessoa tem que chegar e falar, tem um animal que está assim, e aí... O pessoal faz todo esse estudo em cima. Infelizmente, né, Diego, as pessoas têm muita cultura de matar, que eu fico desesperada com isso. É complicado. Não é? Então, por exemplo, às vezes eu vi, meu filho era muito alérgico a insetos e tudo, então quando a gente ia viajar, achava uma aranha, nunca matava. Chamava alguém para vir buscar a aranha, até para saber que a aranha era aquela, né?
Então, eu sempre falo para as pessoas, não mata, né? Busca informação, tenta entender que animal que é aquele, ou que inseto é aquele que está na tua casa. E acho que é isso, assim, quando você mata, você não tem como acompanhar a evolução daquele quadro, né? Eu acho que talvez até do morcego sirva muito de exemplo isso, porque se você mata, você não sabe se o bicho estava doente. Lembrando que a maioria delas é inofensiva, assim, né? E é uma coisa interessante. São 3 espécies ali, né? A madeira, a aranha marrom... É que lá tinha a armadeira e a marrom. Negra, né? Então, são essas. O resto, o que vai acontecer? Se ela picar... Vai ter uma dor local, talvez um quadro de febre que já passa. E é uma coisa interessante que o Diego acabou citando, que é para se refletir, né? O morcego, ele vivia onde antes? Em árvores, né? Boa parte dos morcegos insetívoros, frugívoros, eles se escondem em ocos de árvores, em ninhos abandonados de pica-pau, outras coisas assim, que simulem uma toca. O que acontece? Se cortou as árvores, onde é que eles vão se albergar? Nos telhados. É uma toca. Então, eles vão lá e formam a colônia lá. Então, tem que ter essa compreensão. O bicho está trazendo um prejuízo, então procure uma forma inteligente de tentar resolver isso daí. Sem precisar matar, não há necessidade de matar. Inclusive, hoje existem empresas que trabalham com a retirada de morcegos, elas têm que ser autorizadas pelo IBAMA, por quê? São animais silvestres, não é qualquer um que pode mexer, é autorizado a mexer, até mesmo porque existe essa questão também. De repente, você está manipulando, se tiver algum morcego ali com o vírus da raiva e morder alguém, vira um grande problema. Sim. E todas essas empresas, o pessoal é sempre treinado para saber mexer com esse tipo de ocasião. Tá. Até por falar em vírus da raiva... Eu fui criada em bairro, nasci ali na Vila Matilde, né? E desde que eu nasci, desde pequena, tinha ali agosto a vacinação dos cachorros no bairro. Isso durante muitos anos e hoje eu já não vejo mais. Eu gostaria até de perguntar para vocês, assim, né? Eu não observo mais perto, hoje eu moro em outro bairro, mas o bairro que eu moro também, eu sempre via a faixa, olha, dia tal, vacinação no bairro. E há alguns anos eu já não vejo isso. Se mantém essa semana de vacinação? O que a gente vê muito, como nós somos da região do ABC, não sei aqui em São Paulo, porque é parte administrativa de cada região que trabalha de uma forma. Isso. Né? Em algumas cidades do ABC, eles estimulam a pessoa a ir no controle de zoonoses. Ah, tá. É porque aqui eu ouvi falar isso, que tem que levar... No CCZ. Antigamente era em escola, o pessoal vacinava na escola. Eu toda vez levava os cachorros. Mas aí, assim, eles não deixam de ter uma certa razão. Vira bagunça. Tá. Misturar cachorro com criança, às vezes não é um cachorro tão manso, vai lá na escola, tem criança pequena, pode ter um acidente. Então é assim, tem que ser um pouquinho mais calculado e pensado a coisa, né? Você levar no controle de zoonose, eu acho que seria um lugar mais adequado, né? E todo mundo saberia. Eu acho que tem que ter mais informação e aí tem o problema de quem não tem carro, que às vezes é difícil para levar, um pouco mais longe, né? Eu perguntei por isso, meus animais seguem sendo vacinados como sempre foram, mas eu coloco no carro, levo, vacino, né? Mas eu acho que eu acredito que a cobertura de animais vacinados diminuiu. A acessibilidade também a uma consulta veterinária também melhorou bastante, né? Então, também não tá tão caro assim levar num veterinário, né? Sim. Que você vai levar hoje um animal para ser vacinado, seja um gato, um cachorro, ele vai ter que passar por consulta, isso é obrigatório, não pode ser vacinado de forma aleatória. Mas também, assim, ficou mais acessível. Antigamente era um pouquinho mais caro, era uma coisa assim, o pessoal até falava, isso aqui é de rico, vou levar no veterinário porque é coisa de rico. Né? Eu vou dar um chazinho pro cachorro que ele... Tá aí os veterinários para falar que não, assim, é igual psicólogo. O pessoal fala, fazer terapia é coisa de rico. Não, é um investimento para a saúde do pet e da nossa cabeça também, no caso da terapia, né? Então, é até importante porque o veterinário pode detectar alguma doença, né? Que está incubada, né? Que muitas vezes não se manifesta, mas um olhar mais de um clínico, assim, consegue pegar alguma coisa diferente, né? Então, é importante estar levando. E é um investimento, né? Porque o animal vacinado, o animal com cuidado preventivo, é um animal que tende a ser muito mais saudável. Melhor prevenir do que remediar, né? Para tudo, né, Diego? Para tudo. E vocês podem ver que esse problema a gente citou aí dos morcegos, né? Mas são 3 fatores que são grandes agravantes aí para a proliferação desses animais aí.
né? Falando de pombo, de rato, então. O acesso ao alimento, né? Acesso a comida fácil, né? A disponibilidade de comida. Então, por exemplo, você tá o pombo, que é o que a gente mais vê no dia a dia aí. Pombo prolifera porque tem gente que dá comida, eles vão lá no lixo e comem o lixo, né? A questão deles se intocarem nas casas, né? Para fazer ninhos, etc. Então, o acesso que ele tem a essas estruturas aí acaba facilitando a nidificação deles. E o outro, né? Que inclusive é o que a gente mais se identifica aqui, que é a falta, né, dos predadores que naturais controlam, né? Às vezes a gente fica com dó do bichinho porque ele é fofinho e tal, né? Mas a gente tem que entender que ele tem um papel na natureza. Sim. E o predador dele também tem, né? Então o predador é controlar a presa. Os dois evoluíram juntos, um para fugir e o outro, né, para capturar ele, né? Então a gente tem que entender que quando a coisa sai desse controle aí, é que acontecem tantos problemas. Então, a gente tem um problema grande lá no interior, né? Que o pessoal procurou a gente, de pombos, assim, que estão dominando a cidade. Nossa. E chamaram a gente para dar uma assessoria. A gente vai lá, né? Então, justamente para tentar mudar algumas situações, né? Para diminuir essa quantidade desses animais aí, né? Voltar para algo mais estável, assim, vamos dizer assim, né? É o que nós sempre falamos, né? Quando tem um desequilíbrio natural, você pega, por exemplo, um pombo. Ele tem a capacidade de botar 2 ovos, criar esses 2 filhotes. Mal saiu os 2 primeiros filhotes, ela já está botando ovo novamente e já está quase que criando novamente uma outra ninhada. Então, são ninhadas suscetíveis, né? Então, são vários pombos. A gente está falando de um casal. Então, um casal ele pode ter aí 20 pombos no ano, 20 filhotes no ano, até mais. E esses 20 terão novos 20 filhotes. Exatamente. Aí tem os primeiros que saíram do ninho, que logo já estão se reproduzindo também. Isso aí vai se multiplicando. Nossa, Agora, se você pega, por exemplo, o predador, já o número de predadores é menor. É mais lento. Um gavião, então, dependendo da espécie, são 2 ovos, né? Tem espécies que chegam a botar 4, 5 ovos, mas vamos pegar a média, né, de uma ave de rapina, de 2 a 3 ovos. Então, assim, até eles criarem, até eles ensinarem esse filhote, é todo um processo muito lento para acompanhar o processo do pombo. Tá. Então, no momento que você tira o predador, a presa faz a festa. E até você ter um predador pronto para fazer esse controle demora. Aí o cara vai falar, não, mas eu vi ali uma corujinha branca, mas essa aqui não cata pombo. Quem pega é uma coruja maior, é um gavião, é um falcão, entendeu? Um gavião grande, né? Uma coruja grande, uma águia, vamos dizer assim. Tem algumas espécies de águias, que nem, por exemplo, a arpia, elas reproduzem a cada 2 anos, um filhote, geralmente. Nossa, excelente. Ela põe 2 ovos, mas acontece geralmente de um filhote só sobreviver, né? Então, o desenvolvimento é lento, porque é um predador de topo de cadeia. Então, é um desenvolvimento lento, um bicho que vive bastante, né? 40 anos, aí por aí, né? Então, é uma coisa lenta, por isso que a gente precisa conservar, né, esses animais aí, né? Parar com muito preconceito que tem, né? Justamente porque, como a gente comentou lá no começo, né? A pessoa acha que porque a coruja pia na casa, alguém vai morrer, né? Vai lá e mata. O gavião pegou pintinho, vai lá e mata. Né? Essa cultura do matar. Sim, né? sim, é muito mais fácil você eliminar o problema, né, com tiro do que você... caramba, e se eu colocar uma tela no viveiro das galinhas lá? Eu acho que resolve, né? Eu acho que o gavião não desce para pegar, né? Sim. Entendeu? E a cultura do interior, até quando eu resgatei esse gatinho, eu vim conversando isso com a minha filha no caminho, né? Explicando para ela que no interior o cuidado com algumas coisas não existe muito, não é cultural. Nós vemos assim, cuidados extremos. Isso. Mas para quem tem ali uma cultura de preservação. Então, mas né? a gente vê assim, cuidados extremos com o que dá dinheiro.
Ah, sim, sim. É isso que eu tô falando. E outros, assim, a gente vê que tá largado. Isso. Né? Porque a Cachorro vida, magro, né? abandonado. Isso, Cachorro é sim. só pra quê? Pra latir. Tá latindo, tá bom. Isso, Né? Muita gente às vezes isso daí. isso. Ah, tá latindo. Aham. Ah, mas aquele cavalo, aquele boi lá, nossa, impecável, gordo, né? Tá, os cavalos bonitos, né? Crina impecável e tal. Mas o. Isso, né? mas o todos cavalo, os outros... cachorro só come. Mas né? aí, Diego, a gente volta naquele argumento que eu te falei. Se a gente parar de comer o boi não vai virar animal de estimação. Ele vai morrer de fome, de sede, porque não vai haver investimento. Esse gatinho que nós resgatamos, né? A família onde ele estava ali, nós pedimos autorização se podia levar, se era de alguém ali. E aí eles falaram, não, olha, a gente levou esse gato numa fazenda, a 2 fazendas daqui, ou seja, devia ser uma meia hora de carro, para que ele comesse os ratos de lá. E aí ele ficou num celeiro uma semana e resolveu voltar. E o gatinho voltou andando depois de 10 dias, não sei, Eu né? vou pegar até um exemplo aí do gatinho, né? Hoje, o gato doméstico, ele é um dos maiores problemas na Austrália. Ah, é? Inclusive, assim, a Austrália hoje, as pessoas têm autorização até para abater gatos. Por quê? Eles começaram a se reproduzir de uma forma tão desordenada e começaram a ser abandonados. Então, eles começaram a se tornar o que nós chamamos tecnicamente de animais ferais, que são animais que não têm mais contato. Tá. Um gato doméstico, se ele ficar sem contato humano, ele volta a ser feral, né? Ele volta a ser um animal selvagem. Sim. Né? Ele fica arisco, ele não aceita mais o contato. E a gente né? tem um problema seríssimo que lá a Austrália, vou pegar o exemplo da Austrália, que ele é um país que tem uma fauna singular. Né? Ali são os marsupiais, que só tem ali na Austrália. Então você imagina esses... São bichinhos pequenos, né? E até de médio, porque o gato ele acaba se selvajando de uma forma que ele acaba até abatendo animais de médio porte. Né? O que chamam de wallabies, né? Aqueles cangurus médios, né? Eles acabam abatendo. E eles não têm a cultura da castração lá? Virou feral, virou solto. Por quê? O abandono. Teve o abandono desses gatos, eles começaram a se reproduzir de forma desordenada, começaram a ir para áreas de reserva e começaram a acabar com a fauna local. E ao contrário das pombas, que são 2 ovos, o gato chega a dar o quê? Uns 8 filhotes por vez, se deixar? Vamos botar uma média de 6 filhotes, né? De 5 a 6 filhotes, dependendo da gata, dependendo da... Cada 3 meses, Vamos assim 4 colocar, meses. Se for um animal mestiço, depende da raça, que foi a origem daquele gato, entendeu? Tem gatos que têm uma prole mais reduzida, tem outros que têm uma prole mais numerosa. Então, o que acontece? Esse problema também acontece aqui. Né? A diferença é Parte que... da aclimação é um exemplo, tá assim de gato. A diferença é que no Brasil tem animais que também podem predar gatos. O pessoal vê... A Austrália não tem. O pessoal vê uma praça, vê um parque e já solta tudo que é gato lá, né? É impressionante. Aí a gente cai... na cidade de Cruzeiro, numa escola que eu fui, pessoal, tinha mais de 100 gatos ali. Aí a gente pega uma coisa que vai ser interessante esse comentário, né? Aí o pessoal deixa o gato solto, esse gato vai lá, se reproduz, tem gatinhos pequenininhos. Uma coruja que nem essa daqui, ela tem capacidade de caçar um gato jovem, um gato filhote. Aí a pessoa vai ver e fala, nossa, que judiação. Meu Deus, a coruja tá comendo um gatinho. Tá Mas espera aí, a maldade maior aconteceu quando o cara abandonou aquele gato, deixou ele se reproduzir de forma desordenada. Não castrou, deixou ele solto e acabou virando comida de um animal silvestre. Que é aquisição irresponsável. Exatamente. Né? Mais uma vez, e aí quem assim, paga a conta? A coruja. Mas a coruja tá matando o gato, a coruja tá matando isso. Vamos matar a coruja. Entendi. Mas quem é o verdadeiro culpado é quem abandonou. Às vezes por outra acontece de entrar gato em casa, né? Mas eu acho que o trauma é tão grande do gato que não volta mais. Ele olha lá, vê a águia, vê a coruja olhando para ele lá, já muda a figura e fala, opa, o que é isso? Vou embora. E a natureza, vocês falaram uma coisa, eu não quis interromper, é fantástica, né? Porque se você pensa, uma arpia, ela tem 5 filhotes em 10 anos.
Por quê? Porque ela é uma predadora, topo de cadeia, como vocês falaram. Eu não sou bióloga, pessoal, só sou curiosa aqui. Mas é isso, ela vai predar muitos animais, então não pode nascer 5 arpias por mês, né? Porque senão... É o que nós falamos assim, é uma questão de desequilíbrio. É o equilíbrio, isso. Porque a natureza, se você não interferir, ela é perfeita. Falta comida para arpia. Se tiver muita arpia, vai faltar comida. Isso, exatamente, porque ela é um bicho voraz. Eu tive o privilégio, a última vez, acho que eu fui com a minha filha no zoológico, eu amo arpia, e a gente fica ali no canto observando, e na hora alimentaram com camundongo, a gente teve ali o privilégio, Sim, porque claro. é uma cena interessante você ver o bicho ali, né? Estamos Você vê o camundongo... A plateia tá... você vê o camundongo, um animal tão pequenininho ali, a arpia, aquele bico enorme, poderoso lá, né? Que come macaco, que come bicho preguiça, arrancando micro pedaços. É um petisco, assim. Mas eu posso falar uma coisa para você, Cris? Eu já fui estagiário no Zoológico de São Paulo na minha época de graduação. E assim, a gente observava isso. E era engraçado que você via. A criança ficava curiosa em ver o bicho se alimentando. Vai, por exemplo, se tivesse visto a arpia comendo rato, a molecada ia ficar, nossa, olha lá, tá comendo. E se é um adulto, ai, credo, isso, tá comendo nojo. rato. Não, e é isso, ainda convidei minha filha, falei, olha, vem ver que legal, é o momento da alimentação. Faz parte, você quando traz um animal para o zoológico... Por isso que a gente falou, a sementinha começa pela criança. Às vezes o adulto você consegue, vamos dizer assim, dobrar a mentalidade dele. Mas muitos acabam relutando. Não, eu sei, eu fui criado assim, é dessa forma. Então não adianta nem discutir. Né? O que você tem que deixar ele ciente é que determinadas atitudes dele pode ser crime. E ele vai pagar pelo crime que ele vai cometer. Aí que o cara já mexeu no bolso, o cara já fica meio com medo. E o público de vocês na educação ambiental, com certeza, é a criança. A criança que vai até lembrar a mãe, não pode matar esse bichinho, porque naquele dia que a gente estava ali, a gente ouviu que esse bichinho serve... Não é? A criança, a minha filha, por exemplo, desde muito pequena, ela me dava altas lições de coisas que ela leu, que ela ouviu, que o professor falou. É a sementinha. Exatamente. Então, assim, é fantástica a educação ambiental que vocês fazem, porque é onde você planta ali alguém que vai, né, que vai conseguir disseminar esse conhecimento muito mais que o adulto, é isso mesmo. O público é variado, né? Não só na questão de crianças, mas também estudantes de biologia, de veterinária, que não tem, assim, a matéria de silvestres, ela é a última matéria da grade de veterinária, por exemplo. E assim, é pouco para abranger tantos tópicos, tantos animais que tem, né? Então, elas procuram cursos à parte ali para estar fazendo e se especializando, né? Aprendendo um pouco mais. Então, depende muito, gente curiosa, as pessoas que querem ter um animal desses aqui como um pet, né? E aí a pessoa tem, como eu falei, tem que ter uma série de conhecimentos aí para ela poder se adaptar para receber um animal desse. Né? Então, mas a gente gosta das crianças, justamente como o Antônio falou, porque elas são aquele copo vazio, né? E a gente enche ele com conhecimento, né? A gente faz de uma forma que elas ficam encantadas, né? Pelos animais. E não tem quem não se encante, né? São animais aí com porte, né? Uma presença, né? Marcante, animais poderosos, né? Caçadores e que são magníficos, né? Então, merecem nossa admiração, merecem nosso respeito, né? E que tem que ser preservados, conservados, né? É o que a gente até vai até fazer uma sequência, né? Que nem a criança é a sementinha. Nós vamos lá e regamos a sementinha. Quem vai cuidar dessa sementinha vai ser os pais. Porque aí se a criança começa, pai, nossa, eu vi uma coruja, vi um gavião, compra um livro para eu estudar. Pai, me ajuda aqui a procurar na internet o gavião que eu vi. Então, assim, se tiver aquele estímulo dentro de casa, também é válido. E ajuda bastante, porque é eles que vão estar no dia a dia ali. A gente só dá o norte. Quem vai dar andamento à coisa são os pais, é a casa.
né? Até porque a educação cabe à família, né? Exatamente. E a cultura também cabe à família. Eu acho que é muito interessante isso, assim, puxa, hoje as crianças são educadas na tela de um celular. É triste isso. Eu falo, né? Ao invés de levar o filho para o shopping, leva para um hotel fazenda, leva para uma praça. Ah, não tem dinheiro, tá cheio de parque, entrada gratuita. A gente sempre fala, a escola não educa, ela orienta. Isso, Quem educa são os pais. Ela passa conteúdo, né? Concorda. Concordou, pessoal. Eles não concordou. Ele estava quietinho, mas agora ele... Aí você assim, pois é. Pois é. Concorda. Não, Ele tá falou, certo. concorda. Fala o corujês, concorda. Gostei, quando eu estiver em dúvida eu te ligo. Não. Que lindo. Não, e tá aqui, pessoal, olha, a live tá... Eu não sei como tá a audiência, mas aqui, olha, tem uma plateia gigante assistindo. Mas tá vendo como é uma coisa que chama a atenção? Isso. Foge do cotidiano. E assim, é uma coisa feita de uma forma leve. Isso, Né? sim. Quem assiste o nosso trabalho, quem acompanha o nosso trabalho, vê que assim, é um misto de educação ambiental, a gente trabalha bastante essa parte de humor, né? A gente brinca bastante, faz piada com o pessoal. Isso aqui é o que a gente é no dia a dia, né? A gente não tá mudando nada. Porque tem gente que coloca uma máscara e finge que é um personagem. Depois a gente até fala um pouquinho mais de bobeira. Que a gente tá mais recatado. A gente só se controla nas bobeiras, né? Mas ele tá mais recatado. Mas assim, a gente faz de uma forma mais suave, né? Nós também temos o podcast, né? Nosso podcast também. E a gente tem um personagem que a gente criou, né? Que é um fantoche, né? Que é um urubu. Que ele faz toda a piada com o entrevistado. Até podia ter trazido aliás, ele, né? Tem o urubu rei, uma foto com o urubu rei, que coisa mais linda, que é aquele urubu branco, né? É um bicho bacana. E assim, também existe aquela questão dos urubus lá em São Bernardo, que eu fiquei famosa, né? O Toninho dos urubus, né? Porque eu comecei a atrair os urubus, onde eu tenho um prédio comercial. Então, eu forneço comida para eles, né? O que as corujas, os gaviões não comem é desprezado, porque a comida deles é fresca, uma comida todo dia processada, tudo bonitinho. E o que eles não comem, eu acabo dando para esses urubus. E comecei a atraí-los. E a gente começou a mostrar isso nas nossas páginas. E muita gente começou, nossa, mas eu nunca tinha parado para olhar um urubu dessa forma. Mas o urubu, bicho essencial, mas o urubu, ele é fedido? Aí começam aquelas perguntas. Mas ele é fedido? Mas ele é não sei o quê? Mas por que ele é assim? Por que a cabeça dele é pelada? Por que... Entendeu? Começa a estimular a curiosidade nas pessoas. Nós aproveitamos as redes sociais para passar um pouco de conhecimento, né? Imagens de voo, né? Imagens bonitas dos animais aí. Mas passar conhecimento, né? A gente quer agregar coisas, agregar valores ali, né? E que, então, a gente utiliza essa ferramenta, né? Das mais diversas formas, né? Então... desmistificando, como ele faz com os urubus lá, né, que são essenciais mesmo para controle sanitário, né, de diversas doenças que poderiam se propagar aí de uma maneira absurda, né, se não fossem os urubus lá presentes, comendo a carcaça, né, já em decomposição. Né? Então, assim, a gente tem que ver a natureza, ver os animais com outros olhos. Né? Então, segue lá a Turma do Gavião que você vai ver como que é na prática, né? No dia a dia nosso com esses animais aí tão bacanas. Não, é fantástico, pessoal. Eu conheci a Heloísa numa entrevista que eu fui convidada ali na Rádio ABC. E aí, quando ela me falou, eu falei, gente, é um sonho da minha vida. Um abraço para a Heloísa. A Heloísa é nossa parceirona. Um beijo. Aí, Heloísa, você realizou o sonho dela. Não, aqui eu tô igual criança aqui, pessoal. Presente de aniversário, que já vale pelo último que teve e pelo próximo. A Heloísa, a gente brinca que é a nossa madrinha, né? Porque no momento da pandemia, né? O local que a gente usava para treinar as aves acabou bombando de gente, assim, né? Muita gente, assim, e acaba atrapalhando, né, o decorrer. E ela arrumou um espaço pra gente, né? Pessoal, tem um bosque ali e é onde a gente treina, né? É um bosque onde tem uma área descampada, onde a águia voa, e uma área com várias árvores, que é onde a gente utiliza para treinar os gaviões, né? Então, é um espaço bacana que a gente tem no meio da cidade. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né, Antônio? É espaço. É espaço, tá acabando espaço, não tem espaço para voar os bichos aqui. Né? Então, já queriam destruir esse espaço para fazer uma rua de acesso. Quer dizer, então, um espaço lindo ali, lindo, né? E é uma coisa, assim, interessante, porque o bairro ali onde fica esse bosque
ele é cuidado também pela comunidade. Então, a comunidade também se interessa em cuidar do espaço. Então, por aí você já vê a carência que muitas pessoas têm de um espaço verde. Isso, exatamente. De um local para ter contato com a natureza. E aí aparece 2 malucos com um monte de gavião lá. Aí que Ó, pessoal, já vou depois aqui pedir o endereço desse bosque. De vez em quando apareço por lá legal, também. Aparece, sim. Lá é legal. Lá é legal. Pode contar que eu vou mesmo. Lá é legal que a gente fez um levantamento, né, de avifauna, né, de a quantidade de aves silvestres que tem lá. E passaram de 40 aves. 40 espécies de aves, né? Desde tucano... Fora as que não foram catalogadas. Isso a gente catalogou... catalogou... Isso só lá naquele trecho, né? A gente tem mais umas 10 que tá faltando lá para colocar. Então, tem umas 50 aves, assim, que você nem faz ideia que estão convivendo. Tucano, sabia que tem tucano no meio da cidade? Tem vários, tem 2 espécies de tucano lá. Num trecho de mata... Que, assim, a gente fala que é uma... Na beira da Avenida do Estado. É um amortecimento. É como se fosse um amortecimento para eles, né? Disso, a Avenida do Estado, para onde nós estamos, dá menos de 1 quilômetro. Eles vivem lá, outras espécies estão só de passagem, mas elas param lá. E aí a gente presenciou tudo isso e aí. É engraçado, assim, né? Pra gente fechar, porque se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem bastante coisa, né? A gente nem gosta de falar, né? Não. Mas, assim, é impressionante, pessoal, como a natureza é capaz de se adaptar ao ser humano, né? E o ser humano, muitas vezes, é resistente à natureza. Sim. Né? É resistente ao respeito, ao amor mesmo. Porque eu acho que um bichinho tá ali, ele só precisa ser respeitado. Não precisa chutar, não precisa matar, não precisa... judiar desse animal. E acho que a educação ambiental, assim, deveria ser item básico em todas as famílias. Ele está concordando de novo. Ele falou bem, agora é minha vez. Eu acho que ele se comunica comigo. Eu acho que, assim, o maior erro do ser humano é ele esquecer que ele faz parte também do meio ambiente. Isso, exato. É um animal, somos animais racionais. Eu, assim, Antônio, eu como psicóloga, muitas vezes quando o paciente não está compreendendo uma situação, eu convido ele a pensar, né, biologicamente, como ele agiria na natureza, porque é isso. Sim. Às vezes, como maternar uma cria, o animal faz isso melhor que a gente. Por quê? Porque ele só age com o coração, ele não pensa, e a gente problematiza tanto, eu tive filho, eu não vou conseguir cuidar, não vou ser capaz de educar. Eu falo, pense instintivamente e faça o melhor que você puder. Se a gente for né? pensar, uma coruja, vamos pegar o exemplo dele, né? Uma coruja. Ela cria os filhotes, ela tem a obrigação de criar os filhotes por uma questão de manter aquela espécie no meio ambiente. Só que ela dá subsídio para esse filhote sobreviver. E isso é um grande problema hoje, também aquela coisa da proteção demasiada. Deixa a corujinha voar, deixa o adolescente sentir na pele, trabalhar, correr, estudar. Aquele excesso de proteção atrapalha muito também. Se a gente for pegar... Palestras motivacionais, chame a Turma do Gavião. Pessoal, o segundo episódio desse podcast aqui vai ser a gente falando disso. Assim, olha, na faculdade de psicologia, a gente falava da mãe suficientemente boa, que ela não pode ser nem para mais nem para menos. E é isso, na natureza, a coruja também não abandona seu filho para ir para o pancadão, né? Então, minha mãe aproveitando, brincava, ela cuida o necessário, ela se mantém presente, mas não exagera. Minha mãe sempre brincava e falava que a pata da galinha nunca machuca o pintinho. Tá. Então, assim, às vezes o que parece ser muito ruim naquela situação, às vezes um pai ser mais ríspido, ou botar em uma situação que o adolescente, principalmente, né, que já direcionado já para a vida adulta, colocar ele numa determinada situação para ele amadurecer, não é ruim. Fica a dica. Não é ruim. Mais vale, às vezes, você levar um chacoalhão do seu pai e da sua mãe do que você levar da sociedade. Porque a sociedade vai ser cruel. Isso, pessoal, é um ensinamento para a vida, né? Eu criei 3 filhos dessa forma, assim, que não adianta. Aquilo que eu poupar eles vão aprender da pior forma, né? Aquilo... Tá minha filha aqui fazendo assim, ó, pessoal. Melhor essa... Pegou! E se ela estivesse fazendo assim, ó? Mas é isso, assim, eu falo, aquilo que a gente poupa eles, por exemplo, trabalhar. Se você custear o seu filho até os
40 anos, vai ficar, ele vai descobrir da cômodo, pior né? forma É que dinheiro não nasce em árvore, não cai do céu. Então é isso, assim, a gente quando poupa demais, o filho vai aprender duramente da pior forma. E às vezes vai se frustrar e não vai conseguir aprender, vai ficar relutando para ver se, né, se brota de alguma forma. É isso, pessoal. Tá aqui todo mundo me dando bronca, contando o horário. O pessoal quer ir embora já, a gente falando aqui. Não, vocês são maravilhosos. Parabéns, Obrigado. assim, parabéns. Obrigado, Cris. Nossa, vocês já sabem, né? Eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui, assim, contando os dias. Eu falei, nossa, chega logo o dia. Porque é isso, assim, eu acho que a gente tem que valorizar a nossa natureza, o nosso agro, a nossa cultura, né? A cultura. Hoje eu vejo o pessoal combatendo, por exemplo, o rodeio. Ah, mas é violento, mas dá para não ser violento. Tem pessoas, eu tenho amigos que criam cavalos. Aliás, um beijo para o Maurício de Lins, muito se ele bem tiver. criado, viu? Exatamente. Isso aí eu posso te dizer, que tem um cuidado veterinário intensivo diário. E um respeito e um carinho com esses animais. Então, assim, pessoal, a cultura que anda de mãos dadas aí com o agro, com a natureza, com os animais, é essencial, gera empregos e fortalece a cultura de toda uma região, a história de uma região. E com a educação ambiental também, né? Que ela está na Constituição brasileira, né? Dizendo que é item obrigatório nas escolas e tal. E a gente vê que está tendo uma desvalorização disso daí. Né? Pelo menos eu lembro que antigamente a quantidade de programas que vinham na televisão, falando sobre o meio ambiente, né, sobre animais e tal. Eu lembro que eu era pequenininho lá, eu estava assistindo. Né? Então, a gente vê que o que se prolifera é uma cultura de idiotização, me desculpa a palavra. Né? Deixar as pessoas... Elas perdem tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis que não levam a nada. Né? Então... de repente, vou começar a se interessar por alguma coisa. Eu vi o cara lá com a coruja na mão, vou começar a ler sobre coruja. Né? A gente consegue agregar algum valor, né? É isso que é o nosso trabalho. Né? Então, a gente precisa aí que a educação ambiental ela volte, né, com força total, não só no papel, mas na prática ali mesmo, para poder reverter a situação e ter essa compreensão mais ampla da coisa, né? Do papel do ser humano na natureza. Exatamente. Como parte da natureza e também como cuidador dela, né, do bem-estar dela. Nós como animais racionais aí, né? E da busca, né, Diego, assim, pelo mérito mesmo, que os jovens, eles descubram que quanto melhor eles forem, melhor para eles. Com certeza. Né? Não é, porque, nossa, o professor é um opressor, o professor está querendo que eu vá bem. Puxa, e bem é para o seu bem. O professor já tem o diploma dele na gaveta, ó, faz tempo, ele não precisa da sua nota, é você que precisa da sua nota. Seu pai, sua mãe, quando pede para você estudar, é para o seu bem. Seus pais também já estão ali com a história de vida deles já bem mais adiantada que a sua. Então, é isso, assim, é retomar a curiosidade, o interesse e o crescimento como indivíduo, pessoal. Essa idiotização que o Diego colocou perfeitamente tomou conta e hoje parece que o bom é isso. Quando você é mais inteligente, você é nerd. Quando você é mais aciado, você Cris, é coxinha. A ideia que dá é assim, é uma inversão de valores. Exatamente. Né? É uma inversão de valores. Ou parece que você ser correto tá errado. Exatamente. Não, é o que a gente acho que o pior arrependimento que tem é quando você bate na memória assim e fala, meu pai e minha mãe falou isso. Eles tinham razão. Né? Quando você pega e fala... Olha, vai ano, vem ano, eu chego na mesma conclusão. Eu falo, nossa, se eu tivesse ouvido, eu teria passado mais rápido por esse processo, né? Se eu tivesse ouvido o que eles me falavam aos 8 anos de idade, é isso mesmo. Porque eles querem o bem. O pior arrependimento que tem é do adulto. Não é da criança, é do adulto. E não tem volta, né? Não tem volta. Você até pode remediar, mas determinadas circunstâncias não tem mais volta. Sim. E o preço às vezes é alto. Né? Bem alto. Pessoal... Não queria mesmo. Obrigada, compartilhem. Nossa, fantástico, assim. Acho que a gente vai fazer agora igual Netflix, assim, temporada. Temporada Turma do Gavião. É uma boa, é legal isso daí. A gente gosta de falar, né? Estamos à disposição. Agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí, né, pelas redes sociais. Só agradecer. Acompanhem lá nosso trabalho, só falei isso, acompanhem, valorizem, dê aquela força pra gente, né, continuar sempre, dê um ânimo, né, pra gente continuar sempre crescendo aí. Agradecer a Cris, né, por ter dado espaço. A Heloísa, todo mundo aí, toda que tá aqui fazendo hora extra, né, acumulando horas aí, né, agradecer todo mundo aí. Não, obrigada de verdade, que Deus abençoe vocês e que assim, que essa todos cultura...
de valorização da natureza, da criança, da busca da curiosidade, do ensinamento aí como uma forma de crescer melhor e mais forte, prevaleça, pessoal, sempre. Sim, sim. Obrigada, compartilhem. E semana que vem a gente está aqui, eu vou tentar convencer, pessoal. Se eles toparem, já estão convidados de novo. Nada impede de vocês também irem lá. Olá. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite.